E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã em Efésios capítulo 5, verso 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Senhor Deus, nós estamos num momento muito especial. Não é porque seja uma festividade, não é porque é comemorado o Dia das Mães, mas nós somos gratos a todas as mães. Esse dia especial é por causa da tua palavra, porque para existir uma mãe tem que existir um casamento, tem que existir um namoro, um noivado e um casamento. Mas antes que haja um noivado, tem que haver um voto. E nós estamos aqui porque nós já fomos gerados por esse ministério, por esta mãe da terceira etapa e por este pai da terceira etapa. Podemos dizer que já temos até novo nome. Nós somos a família que o Senhor sempre desejou ter, que o Senhor não conseguiu em nenhuma das outras eras. O Senhor não conseguiu na América do Norte, mas tu conseguiste aqui na América do Sul, com este ministério do ano 2000 para cá. Então, Senhor, que tu dê graça a nós, para a gente somente falar o que o nosso Pai deixou para a gente falar. Que a gente não venha falar aquilo que o nosso Pai não nos ensinou, mas como Ele ensinou nós a andar neste caminho, a respeitar nossas esposas, respeitar nossos maridos, respeitar nosso pastor e respeitar nossa igreja. Então estamos nas tuas mãos, dependendo de ti, tanto para ouvir ou para falar. A inspiração vem do Senhor, então eu sou entregue ao Senhor. Eu me entrego a ti, entrego este povo a ti. Não só esse, mas meus irmãos também, que estão através da internet. Que todos eles sejam alcançados e abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados. Falar somente o que o mensageiro tem falado.
Então, a gente agradece pela presença de todos. Deus possa recompensar. É duro falar essas coisas, mas a gente tem que entrar neste assunto. A gente entra num assunto, mesmo já tenha sido falado, mas é sempre nós, como pastores locais, temos que mexer com isso. Então a gente tem que falar somente o que o mensageiro falou. Então eu quero falar falar um pouquinho a respeito de casamento, falar um pouquinho a respeito de mãe. Não tem como você ser uma mãe sem haver um relacionamento, haver um casamento. A gente vai falar com crente. A gente vai falar com crente, com os cristãos que creem nesta mensagem, né? Então, meus amados, a gente sabe que, pela mensagem do irmão Brana, nenhum juiz de paz casa ninguém. O juiz de paz, ele simplesmente dá a certidão, dá a licença para você ficar legalizado diante da lei. E mesmo o pastor também, ele não casa ninguém. Você diz o quê? Se você quiser ver aí, você vai abrir a mensagem perguntas e respostas número 3. Você pode ler lá do parágrafo 154, 155. É o irmão Brana que fala. Casamento é quando você vota. Casamento é quando você promete. Você promete para aquela moça que você vai casar com ela, então você está casado. Você prometeu, você promete com aquele homem que vai casar com ele, então você está casado. E o homem ele vale o que a sua palavra vale. Se aquele homem não tem palavra, então como é que Deus pode confiar num homem que ele não tem aquela palavra? É por isso que Deus confiou tanto William Brana como em João Osmar Brana, porque ele foi aquela palavra que Deus precisava de expressar. Então você sabe que quando você promete a um homem que vai casar, não tem vendavais, não tem tempos ruins, não tem dificuldade, não tem outro sentimento que possa te separar desta união. Não tem. Por isso que as moças, as jovens que estão aqui presentes do meu ministério, até mesmo as que estão através da internet, ela tem que pensar muito bem, tem que analisar muito bem, tem que orar muito, o tanto que você ore para você tomar uma decisão, para dar um sim para o rapaz, não é suficiente. E esse homem também deve prestar atenção no que ele vai fazer. Não poderia ele dar uma palavra hoje e mudar amanhã. A moça não poderia dar um sim e depois mudar amanhã, não. A Bíblia fala até que a morte o separe. Até todos os juízes de paz, eu como juiz de paz, hoje o pastor João Bispo também é um juiz de paz, ele sabe que mesmo o juiz de paz, ele sabe que é até que a morte o separe. Até o juiz de paz sabe que ele não é nem religioso. O juiz de paz, ele é civil, ele não é religioso, mas ele sabe disso, ele aprende isso. Quando ele está cursando para ser um juiz de paz, ele aprende isso, que é para unir os casais. Mas hoje nós temos muitos divórcios. Eu queria chegar um dia para a gente conversar sobre isso. Por que os divórcios? Eles falam que, em primeiro lugar, os divórcios é por causa do lado financeiro. Por causa de problema financeiro, muitos se deixam. Depois vem, em segundo lugar, vem as drogas. E aí está tudo abrangido em prostituição. Então eu queria um dia chegar para a gente pegar cada detalhe desse, quanto divórcio tem,
e pegar porque as pessoas se deixam mais para a gente aplicar aqui para a mensagem. Mas eu não quero entrar nesse assunto, eu quero ser breve neste assunto. E o galo primeiro bate nele. Então não poderia ser um padre falar isso para vocês, porque padre não tem mulher. Então ele não sabe o que é sofrer, ele não sabe o que é dificuldade, ele não sabe o que é passar noite, às vezes não muito bem, porque às vezes o relacionamento não vai bem, né? Relacionamento precisa mesmo de Deus, porque se não for Deus, você colocar Deus no seu casamento, você se separa. Você separa mesmo. E é os dias que nós estamos vivendo de casamento e divórcio, onde as pessoas, por qualquer briguinha, qualquer dificuldade, elas se separam. Mas a esposa do Senhor Jesus Cristo, ela casou para não separar. Você casou para ir até o final. A mulher não tem direito de deixar o homem, mesmo que ele caia em adultério, ela não tem direito. Mas não é por isso que você vai cair em adultério. Se você cair em adultério, quando você cai em adultério, se a tua mulher não for crente, você está abrindo a porta também para ela cair. Porque o diabo primeiro faz tu cair, depois ele vem na tua mulher para ela cair também, né? Então a gente tem que vigiar sobre isso. E o casamento pode ser feito uma segunda vez? Depois que você casa, depois que você divorcia, será se pode casar novamente? Olha, irmão, pela Bíblia Sagrada, pela mensagem de irmão Brana, tem só uma maneira de você casar novamente, que o irmão Brana fez este casamento, que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o homem, ele está para casar só uma vez. Só uma vez. A mulher também está para casar só uma vez. E com véu, com grinalda, tem que ser, não ser tocada. Com véu e grinalda, tanto o homem quanto a mulher. Se o homem é divorciado, então a mulher tem que levar a vergonha daquele homem. Ela já vai perder os direitos de casar. E hoje, como diz o pastor Osmar, nós vamos obedecer isso. Nós não estamos fazendo o casamento mais na igreja. Na igreja a gente faz o que a gente pode fazer é num salão uma oração. Uma oração. E a gente nunca vai perder essa virtude, que crente ele casa com crente. Você pode bater o pé, pode casar com assembleiano, você pode casar com pentecostal, né? Você pode casar com quem você quiser, mas é bom você casar com aquele crente da mesma fé. Se você fuma cocaína, é bom você casar com quem cheira cocaína, não é fumar e cheirar, né? Quem toma cachaça tem que casar com papudinho. Arruma uma papudinho e vai casar que vai dar certo. Se você é cristão, você casa com cristão. Não é verdade? Porque não vai dar certo, porque logo no começo é uma bênção. Ele está jovem, ela está jovem, não tem ruga no rosto. Ele faz tudo por ti, ela faz tudo por ti. Mas chega uma fase do casamento, que o casamento vai ficando desgastado, o casamento vai ficando suportado, porque o casamento é como qualquer outra coisa que precisa ser alimentado. O casamento é como a sua vida financeira. Se você não souber administrar o pouquinho que você ganha, você vai viver uma vida financeira fracassada, sempre no empréstimo, sempre no último, porque você não sabe administrar. Você tem que aprender a administrar e viver no pouco. Se você não sabe viver no pouco, quando você estiver no muito, você não vai viver. Você vai precisar de mais dinheiro para gastar. É o tempo que nós estamos vivendo, mas não é isso que eu quero falar. É igualmente o casamento. O casamento você tem que regar. Você tem que regar o casamento. Você tem que cultivar o seu casamento. Ainda mais nós velhos, para a gente não ficar aquele velho enjoado. O irmão Brana diz que mulher tem que ser conquistada todo dia, mas essa mulher também tem que
dar uma mão para ajudar este marido. Porque se o marido vem com tanto carinho falar coisas boas para a mulher e a mulher trata como se não fosse ninguém, aí fica muito difícil. Por isso que hoje eles pregam um casamento compartilhado, a qual nem a Bíblia, nem o irmão Brana, nem o Osmar Brana ele falava em casamento compartilhado, mas a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a mulher reverenciar o homem e o homem amando a mulher. Por que Deus exigiu do homem que ele amasse? Porque ele é a parte mais forte. Agora, por que a parte mais forte quer largar? Por que o teu marido está procurando outra mulher na rua? Será se você tem que suprir a necessidade dele? Eu conversava muito isso com um pastor. A gente chegava a conversar muito, que às vezes a mulher não entende esse segredo. A gente sabe que a vida não é só de sexo. Tem que ter amor, tem que ter carinho, mas é uma necessidade isso para o homem. Você quer passar 15 com um homem novo, 15, 20 dias, 30 dias. Quando Deus pediu para Israel santificar, Ele mandou separar 3 dias. 3 dias, então quer dizer que não era 3 dias só. Separa da tua esposa por 3 dias. Então aquilo era contínuo. Se você não se chega ao teu marido para dar essa atenção que ele precisa, um homem, ele tem essa dificuldade, ele tem essa fraqueza. A tentação do homem é o sexo. E Satanás, sabendo que a tentação do homem é o sexo, você não quer ficar nua perto do teu marido, você não quer se despir para o teu marido ver o teu corpo, mas as da rua estão já nua para ele ver e para ser tentado. Então, se ele não tiver alimentado, ele pode até não cair, mas ele vai passar por uma grande dificuldade. Se ele for um cristão, ele vai virar o rosto, ele vai orar, ele vai se afastar e vai lutar, mas culpado é você. E se ele cair, a culpa é sua. Será se é só? Não é só isso. Tem as outras partes do homem que o homem tem que fazer, tem que amar, não tem que tratar a mulher com ignorância, não tem. É tudo isso. É tudo requisito. É tudo um requisito diante de Deus. Agora, tu deixar o teu marido passar uma noite acordado, o homem passa uma noite acordado, ele tem problema, ele fica até nervoso. Eu estou falando porque eu tenho uma igreja jovem. Os maduros já sabem se conter, já sabem se manter, mas mesmo assim até os maduros, até velho, eu tenho queixa de até velho que tem ainda necessidade. E quando chega mais velho, o que é que um velho quer? Velho quer carinho, velho quer atenção, velho quer um amor correspondido. É para isso que a gente casa, então isso tem que ser cultivado. Cultiva este amor, tanto o homem quanto a mulher. Então eu vou ler aqui para vocês, para não ficar só minhas palavras. Quando foi que o irmão Brana casou novamente uma pessoa? Vamos ler aqui? Nós vamos pegar aqui, se você quiser anotar, pergunta e resposta número 14, parágrafo 174. Eu casei um casal aqui não muito tempo antes que já havia se casado. Opa, irmão Brana, mas como é que o senhor casou? O pastor que gosta de casar qualquer tipo de... Tem pastor da mensagem que casa tudo. Chega até homossexual lá para casar, ele casa. Só para dizer que ele é pastor. Aí aquele já pula. Opa, quando foi que ele casou já? Eu casei um casal aqui não muito tempo atrás que já havia se casado. Você já ficou alegre aí, né? Agora bora, vamos terminar o resto. Antes e se divorciar e for embora. E um velho casal, foi o irmão e a irmã. Por quê? Exatamente quem eram eles simplesmente não dava certo e havia pequenas brigas entre eles. Esta briga que a gente tem que acertar. Hoje nós não estamos no tempo de divorciar.
É melhor a gente se acertar, é melhor a gente se render, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir, vamos se render. A culpa está em mim, então me ajuda. A culpa está em ti, então vamos se ajudar. Vamos melhorar um para o outro. Esse negócio de rede social, esse negócio de celular, é muito bom, meus irmãos. Mas tem tirado a harmonia e a união de muito casal. Camarada ficar ligado no computador 24 horas não dá atenção para a mulher. A mulher está na cama, fica rolando lá o celular, mas não dá atenção para o homem. Aquela hora da cama é atenção para o homem dá atenção para a mulher. A gente tem que se educar até nisso, né? Eu gostei de um mecânico, eu acabei comprando uma moto e fui levar ela no mecânico para acertar lá, e eu perguntei se ele tinha um WhatsApp, ele disse que não. E ele é um denominacional, ele só não tem WhatsApp. Hoje o problema não é o WhatsApp. O problema é você controlar o WhatsApp e amar as pessoas que estão ao teu redor. Amar as pessoas que estão ao teu redor. Amar as pessoas. Como é que tu quer amar as pessoas que não estão ao teu redor? Tu mostra um patamar de vida que não existe entre você, porque se você for para lá com essa pessoa, aí ele já vai falar com essa daqui. Não. Você tem que mostrar, você tem que usar o WhatsApp, mas mostrar que tu ama teus filhos, que tu ama o teu marido, que tu ama a tua mulher, que tu ama a tua casa, que tu ama teus irmãos. E tem que ter um controle, porque senão aí cria os problemas. É o que tem que separar muito, que na hora da cama, hora de dormir, não é hora de estar olhando o celular, meu irmão. Tu tem que desligar e deitar lá com a tua mulher. Deitar lá, é hora de dormir. É hora da atenção do casal, aí a mulher, aí o homem. E quando não, o homem pula no joguinho, né? Homem viciado em jogo, viciado no tigrinho, é mais roubado de que ganha. É aquela maior ilusão que tem. Se tu ganhar 1.000, tu já perde 2.000. É doido pelo tigrinho. E a tigrinha tá deitada lá e tu não liga pra tigrinha. A tigrinha, a fim de te dar um cheiro, o tigrinho quer te dar um cheiro, tigrinha, e tu não deixa, hein? Então a gente tem que ver essas coisas aí pra gente ir se controlando, pra gente melhorar. Irmão, a gente tem que melhorar, a gente não tem que piorar. Irmão, nós já passamos 40 anos no deserto, nós estamos com 25 anos, será se não é outro deserto? Será se Deus não está testando para tirar um pouco mais para aqueles que não... Que a coisa é a gente aperfeiçoar, não é piorar, é aperfeiçoar. É a gente melhorar a nossa convivência. Porque se eu não consigo viver com a irmã, não consigo viver com o irmão, não consigo viver bem com meu marido, agarrar ele e dar um beijo nessa careca dele, dizer que ama, só é cara dura, não pode. Tem que mudar o rosto. O marido é teu marido, é o que te sustenta, é tua mulher que sustenta a tua casa. Você está de pé porque tu tem uma mulher em casa também, que é uma administradora, que te ajuda. Não é só, como diz o pastor, mas não é só passar roupa não, isso empregada faz. Não é fazer comida, isso empregada faz, não, é convívio. É convívio a dois. Aí sim, deixa eu ver, senão eu já fujo daqui. E foram embora, velho casal. Onde foi o irmão, é um nome em inglês aqui, depois o irmão Samuel, o irmão Diego interpreta aqui, isso aqui que está em inglês. O irmão Pucci, e exatamente, pode ser não ser Pucci, é P-U-C-K-E e um T. Exatamente quem eram? Eles simplesmente não davam certo e havia pequenas brigas entre eles. E eles se divorciaram, olha só. Olha agora aqui a essência, porque o irmão Brana voltou e abençoou ele, dedicou o casamento deles. Olha só, ele viveu tão fiel e solteiro. O problema é que eles querem se deixar e já querem arrumar já uma prostituta para deitar com ela. E às vezes a mulher nem tem culpa de ser enganada. A culpa é do homem enganar uma mulher. Que ele deveria, olha, eu acabei de me divorciar, eu tenho um marido, e eu vou te falar logo a verdade, não deu certo porque eu sou enjoado mesmo.
Você tem que falar o que você é. Não tente porque o homem só põe a culpa na mulher. Eu deixei porque aquela mulher era nojenta. Um dia essa também vai. Se essa dá conta é porque ela tem um espírito de prostituição e ela está te conhecendo agora. Vai chegar a hora também que ela vai ficar frígida. Toda mulher parece tempo de frigidez, mas para isso não. É engraçado que as prostitutas, ela qualquer hora, sabe por quê? Pelo dinheiro, né? Elas deitam com 100 homens, deitam com 50, elas ainda vão na televisão e mostrar que elas deitaram com todos aqueles homens. E elas ainda dizem, eu só tenho prazer com quem eu quero. Diz, mas pastor, o senhor vem falar isso aqui, tu quer que eu fale o quê? A escola está pior. Para onde é que a gente vai correr? A gente tem que abrir mesmo o véu, que é para os nossos jovens, nossas crianças aprenderem como é que funciona a vida conjugal antes de casar. Você casa, então você já sabe, você tem que alimentar, assim como o marido vai alimentar de tudo, mas tem que ser de tudo. A mulher também vai alimentar de tudo. Minha filha, se você tivesse a revelação que 5 minutinhos tu derruba esse camarada, não precisa muito, 5, não chega nem a 10, tu já deixa ele tudo, e é nessa hora que tu tem que começar a pedir, conversar com ele, que é só nessa hora que ele para, ele vai te ouvir. Nessa hora ele te ouve, ele promete tudo, te promete fazer um check-up em ti, te leva mesmo sem dinheiro. Nessa hora, não, eu vou te levar no médico para te fazer um exame amanhã. Vamos fazer um check-up, porque mulher gosta de estar fazendo exame. Não sei se a de vocês é assim, a minha é. A minha já amanhã já tem uma bateria de exame para a gente fazer. Uma não pode contar que a outra teve câncer, que já diz, aí já fica preocupada. Não vem falar que alguém tem câncer para minha esposa, que ela já quer fazer aquele exame para ver se... Você tem que crer em Deus, irmão. Você não, mesmo você com câncer, você tem que crer que você já foi curado. Mesmo que você não for liberto, mas você tem que crer que Deus já te libertou. Esses trovões já te converteu. Não deixa criar no teu casamento aquele espírito de diferença. Você não pode não, quebra esse espírito de diferença. É um demônio que entra no meio do casal, um espírito de indiferença. Não, tem que quebrar esse espírito de diferença. Tem que sentar com a tua mulher, conversar com ela, ver o que é que está acontecendo, te retratar. Tu é a parte mais forte. Não tiver condições de conversar com ela, tu traz a minha. Traz ao pastor. Procura o teu pastor, que ele está aqui para te ajudar. É para isso que serve pastor. É para ajudar o casal. Ah não, mas o pastor é tão culpado. Quem mandou ele ser pastor? O médico é para quê? Para que o médico se forma? É para atender. Tu tem dó do médico? Não tem. Ainda fica aborrecida com o médico. É engraçado, né? A gente vai no médico, se o médico demora muito, mas esse médico demorou demais. Se o médico vai rápido, mas esse médico... Aí faz os exames tudinho, aí diz, não deu nada. Queria que desse. De graças a Deus que não deu nada. Eu fico feliz quando não dá nada, pelo menos não tem que comprar nenhum remédio para verme. Eu fico feliz. Não é verdade? Aí quer que dê o quê, meu irmão? Toma posse do que Deus fez por você. Olha só. E ele... Entre eles se divorciaram e ela viveu tão fiel e solteira como podia viver. E ele viveu da mesma forma, irmão. Eles passaram 2 anos separados, mas viveram fiel, sem prostituição, que hoje, nem que tu não queira, tu olha as coisas pornográficas, tu tem que ter Deus. Tu vai rolando o teu telefone, tem até mulher pelada para dançar para ti, aí tu paga ela. Tu já pensou? E tu não quer dançar lá, tranca lá teu quarto, dança. Quando tu pegar esse camarada vendo essas coisas aí, olhando essas mulheres dançando pelada, tranca lá teu quarto, fica pelado e dança para ele, para ver se ele gosta. Dança para acabar com esse espírito dele. É com um homem com Deus, não é fácil, todos nós somos tentados, mas a gente tem que vencer essa tentação, mano. Como é que a gente quer ir em rápido? Como é que a gente quer falar de trovão?
Essa mulher quer viver com uma roupa, quer ir para a cama com uma calça jeans, meu irmão, com uma saia jeans. Não é calça, a mulher não veste calça, né? Crente, cristã não veste calça. Ela veste uma saia, ela vai com aquela, parece que até de propósito, ela mete uma anágua. Quando é para dormir, ela mete anágua. Quando é para sair na rua, é sem anágua. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, é do tempo da minha avó. Ela mete uma anágua grossa e mais uma saia jeans. Meu amado, é uma luta. Não, lá para te deitar com teu marido, tu tem que ficar pelada mesmo, do lado dele, que é para de manhã ele não sair e olhar que as mulheres lá na rua estão peladinhas. Aquelas mulheres de academia, tu já viu como ela veste? Ela está vestindo uma roupa igual pele de cobra. É por isso que a academia não é lugar de cristão nem de cristão. Você vai para a academia, não existe homem de sangue quente, diz o irmão Brana, que não olhe para uma mulher dessa e não seja tentado. Não vou dizer que não caia, mas, meu amado, tu vai para uma academia onde tem o que a tua mulher não faz lá, tu vai ver a mulher fazendo, abrindo a perna e fechando, para cima e para baixo, pelada. E que coisa que a tua mulher não faz que era para fazer, né? Então eles vieram fielmente solteiro, divorciado durante 2 anos, mas nenhum foi infiel com o outro, porque quando um já se separa, o cara rapaz, vou arrumar outra, e vai ser uma crente. E você que é crente aqui desse ministério, algum irmão divorciado daqui mesmo, diz: olha, vai voltar para tua mulher, safado. Vai voltar para tua mulher, deixa da tua safadeza, vem me enganar para cá. Tu vai me enganar como tu enganaste ela? Tem que chamar a atenção desses camaradas. Olha, viveu tão fiel solteira como podia viver, e ele viveu da mesma forma. E após algum tempo eles viram quão ignorantes eles eram. Você tem que ver aqui a coisa. Eles notaram que era ignorância deles. Eles notaram que eles poderiam mudar. Eles notaram que eles poderiam melhorar. Às vezes nós mesmos não damos exemplo para os nossos filhos, que era para a gente dar exemplo para os nossos filhos, e não damos. Mas não é isso que o teu pai e tua mãe não dá exemplo que você vai te respeitar. Tu tem que respeitar o teu pai, tu tem que respeitar a tua mãe. Tu não tem só que respeitar a tua mãe neste dia que falo que é o dia das mães. Todo dia é o dia da mãe, todo dia é o dia de dar bom dia, todo dia é o dia de você dizer para tua mãe, dizer eu te amo. Todo dia o filho deveria fazer isso, não é só hoje não. Olha aí, ele viu quão ignorantes eles eram, e voltaram e queriam se casar. E eu disse: claro, vem, tudo bem, é assim, você deve estar. Então eles estavam casados o tempo todo, eles nunca se divorciaram, apenas deram os papéis para eles viverem junto como marido e mulher. E isto é tudo porque eles estavam casados no princípio. E só deram aquele papel. Ah não, teve um irmão que me ligou e disse: pastor, ele já divorcia da 3ª mulher, ou 2ª. Pastor, agora me divorciei, agora eu estou pronto para casar de novo. Eu digo: tu vai casar com a tua avó. Se o caba não deu certo com a primeira, não deu certo com a segunda, meu irmão amado, com a 4ª tu não vai dar certo não, meu irmão. A felicidade só é aquele momento, mas depois cai um espírito, o mesmo espírito que te atentava, irmão, o mesmo espírito que te atentava lá no primeiro, é em dobro aqui no segundo, vai ser mais tentado. Tu vai te arrepender tanto que tu vai, como diz a minha avó, tu vai esfregar catarro na parede. Oxalá que esta igreja de hoje, que tem se apostatado da palavra de Deus, que tem se apostatado de Apocalipse 10, do 8 a 11, vocês acham que eles vão voltar? E não viveram fiel não. Eles combateram, eles foram contra o marido. É por isso que a cegueira é tamanha. A cegueira é tamanha. Se você quer separar, você quer divorciar, mas você vai conseguir ficar fiel, você vai conseguir ficar sem mulher, você vai conseguir ficar sem homem, você vai conseguir? O homem não consegue, não venha com essa que o homem não consegue.
Será se a mulher, quando aparecer um mentiroso melhor do que o teu marido, porque mulher, algumas, não é todo, gosta de mentira. Se chegar um camarada começar a contar história, ele falar que ele tem um cavalo voando, que tem uma asa que vai voar com ela, ela acredita. Tem umas mulheres que gostam de mentira, e o teu marido não é mentiroso, ele te fala a verdade. Então, vamos aqui à era de Esmirna, para a gente começar. Agora nós vamos entrar na mensagem. Uma mensagem mundial, né? A mensagem mundial, ela não vem por um simples pastor local. Primeiro, a mensagem mundial é para aquele mensageiro. Aí depois daquele mensageiro, como teve Brana, vamos focar aqui nesses dois aqui final. Vamos focar em Brana e João. A mensagem mundial estava na mão de Brana, em sua primeira e segunda etapa. Teve a sua terceira etapa. Ele foi proibido de Deus de falar. Então tinha que haver um processo de 40 anos desta mensagem chegar aqui ao Brasil, porque era uma mensagem mundial. Eu quero colocar para vocês que Jesus tinha uma mensagem mundial. Jesus tinha uma mensagem mundial, mas não alcançou o mundo todo. Estava acontecendo aquela mensagem mundial, e irmão Brana diz, 0,01% não viram, não sabiam que Jesus estava na terra, mas ele estava com uma mensagem mundial? Estava. Os discípulos estavam ouvindo um líder mundial? Estavam ouvindo um líder mundial. Eles só passaram a ser mundial depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a autorização dada por Ele, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis, porque era uma mensagem mundial. Mas essa mensagem mundial, você pode ver que ela veio caminhando por fase. Ela veio caminhando da Judéia, e ela vem pela Ásia Menor, até chegar na Alemanha, da Alemanha à Inglaterra, da Inglaterra à América do Norte, até que chegasse a mensagem do ômega, não somente a mensagem de alfa, porque a mensagem do alfa hoje não te coloca na plataforma de arrebatamento. Hoje, até para crer no alfa, tu tem que crer no ômega, tu tem que voltar ao princípio. E olhe só aqui, então cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isto que a luz vem através de alguns mensageiros dado por Deus em uma certa região, e depois deste mensageiro se espalha a luz através de ministro, de outros que são fielmente ensinados, mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário falar o que o mensageiro falou. Eles não permanecem, eles começam a tirar, eles começam a acrescentar. Tem um certo ministro que um grupo de irmãos lá de Santa Maria disseram que a coluna de fogo estava sobre ele, que estava deixando o ministério do pastor João Bispo, porque a coluna de fogo estava sobre esse homem. Eu não vou dizer que a coluna de fogo está sobre este ministro, porque é um ministro que eu respeito muito, eu amo muito. Eu poderia estar no lugar dele e ele no meu, mas quando a gente chega nessa altura do campeonato, aqui não tem amizade, aqui é eleição pura. Solta lá que eu quero mostrar uma coisa. Solta lá aquele primeiro. Olhe só o que é a pessoa admitir. Porque se você, irmão, você sabe por que esse parágrafo que eu li, tu sabe por que esses mensageiros, eles não permanecem, irmão Odair, no que o mensageiro fala? É por causa da coluna de fogo. Mas a coluna de fogo é eu não admitir que ela está em mim, eu dizer que ela está, não é eu querer que ela esteja, é Deus que põe a coluna de fogo sobre o povo. Não é eu dizer que tenho. Quem vai julgar isso é o povo. Verdade.
E olhe só aqui, os tipos não falham, nós falamos semana passada. Olha, os tipos não falham, mas esse está falho aqui. Porque Osmar Brana, ele não é o oitavo. O Osmar Brana está dentro de Brana, é a esposa, não pode separar. Agora eles mudaram, com certeza eles ouviram a minha pregação, eles mudaram. Mude aí, meu filho. Olha só, você está vendo agora, olha o que eles colocaram, os tipos não falham. Eu não vou dizer que aquele povo que saiu da terra do Egito, 2 milhões de pessoas, e tinha uma coluna de fogo, tanto para Israel, tanto para os egípcios. Mas você sabe que essa coluna de fogo, nós não vamos dizer que os egípcios não foram iluminados pela coluna de fogo. Você já andou da contramão do sol? Você ande de manhã na contramão do sol, você não enxerga nada. Você anda na contramão no entardecer, você não enxerga nada. Por quê? Porque nós estamos contra o entardecer. E esses ministros eles estão à contramão do amanhecer. E a gente quer convidar para ele vir andar na mão certa, não contra, mas a favor. Então aquele povo, eles estavam sendo iluminados, mas para ficar cego, porque aquela luz que eles enxergavam, aquela coluna de fogo que ele enxergava, era para cegar eles. Iluminava Israel, mas cegava eles. Enquanto mais cegava, mais ele se atrapalhava, mais ficava atolado, mais não sabia explicar. Não tem. E eu não vou colocar nem minha voz. Eu não estou contra ninguém, eu estou para esclarecer, porque eu tenho uma responsabilidade de permanecer com o que o mensageiro falou. Pode soltar aí, meu filho. Solta. Através de Tucson, ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Olha, irmão Branco está dizendo, as grandes máquinas não viram. A gente já sabe que os grandes homens não viram, as grandes igrejas não viram, as grandes denominações da mensagem não viram. Quando estávamos, irmão Brana estava junto, estávamos de pé flutuando. Olha como ele estava, de pé flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Apenas uma ajudazinha para as pessoas, que a nuvem é Cristo. O irmão Brana mesmo diz que é Cristo, e é bom a gente olhar aqui e ver. É a partir do parágrafo 10, ao nascer do sol. E o parágrafo 11, ele diz assim: bem, se você toma a fotografia e a vira nesta forma, que é vira para a direita, e a observa, e devem ver de toda a audiência, é Cristo. Agora, como que eu posso falar que aquela nuvem é Brana quando William Brana diz que é Cristo? Eu nunca disse que é Brana. A nuvem é Cristo. Só que eles, é o povo, os ministros, eles veem Cristo só lá em cima. Eles pregam Cristo na nuvem. Eu prego um Cristo na terra. A nossa diferença está nisso, que enquanto eles pregam um Cristo na nuvem, aquele Cristo da nuvem, a minha Bíblia diz que ele pôs um pé no mar e outro na terra, mas ele veio da nuvem. Aí quando ele está na nuvem, ele é Cristo. Mas quando ele pisa no mar e na terra, ele não é Cristo, é Cristo em Brana. É aqui na terra que eu estou mostrando ele para você, porque ele veio na nuvem, mas ele não ficou parado na nuvem. Ele desceu para a terra, Apocalipse 10:1.
Ele desceu e pisou com o pé direito no mar e também com o pé esquerdo na terra. Então estamos tratando desse Cristo que desceu. Amém? Estamos tratando de 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Estamos pregando esse Senhor que desceu. No tempo de Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu. Agora, no meu tempo, o mesmo Senhor desceu do céu. É isso que tem que se entender. Por quê? Ele desceu no céu. Para Paulo, descerá. E a 1900 anos para frente. No tempo de Brana, o mesmo Senhor estava descendo do céu. No nosso tempo aqui, o mesmo Senhor desceu. Aquilo já aconteceu. Desceu do céu. Agora, ele não só desceu do céu sobre uma nuvem. O povo tinha que ver isso, principalmente os ministros, os críticos, e que nós pregamos sobre o novo nome, e eles dizem: ó, Jesus é Jesus até o fim, não vai mudar de nome. Bom, é a minha Bíblia e a mensagem do profeta que diz que ele tem um novo nome. É a Bíblia e a mensagem do profeta diz que ele tem um novo nome, e não é no céu, é na terra, porque o nome dele, quando veio aqui, que era um nome estranho para os homens, era Jesus, Yeshua, que era o hebraico naquele tempo. Esse era estranho para eles. Foi: como pode esse nome? Era estranho, mas era o nome de Deus na terra. Agora, o nome de Deus na terra, no entardecer, era Brana. O nome de Deus na terra. Quando Deus desceu da nuvem e pisou no mar e na terra, ó, pregadores, vocês pregam mensagem de ar, vocês ficam fazendo as pessoas só flutuar. Eles ficam flutuando aí no ar, mas nunca desce para a terra para explicar. Brana desceu, ele flutuou no ar, juntamente com a nuvem, com os anjos, mas logo ele desceu e pregou uma mensagem, que foi a revelação dos 7 selos, provando para nós que ele não estava mais na nuvem, agora ele estava na terra. Aquele Cristo da nuvem estava na terra, em um homem, pisando no mar, que é entre gente, e na terra. Ele estava entre os homens, Deus entre os homens. Se isto não é verdade, você vai encontrar verdade aonde? Isso daqui você encontra na Bíblia, encontra aqui na mensagem do profeta. Eu não estou dizendo que aquela nuvem é Brana, eu estou dizendo que Brana diz que aquela nuvem é Jesus. Ele diz tão claro que... Agora, você tem que guardar bem, quando ele desce para a terra, eu não estou pregando uma mensagem para te colocar nas nuvens. Eu estou pregando uma mensagem que a nuvem desceu para a terra, e a terra te prepara para subir acima das nuvens, certo? É isso, essa mensagem que pregamos é para isso. Aí o profeta diz assim, no parágrafo 11, ao nascer do sol: pode ver seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade e juiz dos céus e da terra. Ele diz: pode ver. Ele diz: essa nuvem, nesta nuvem, coloca para nós aí, nesta nuvem, ele está mostrando para nós, você pode ver os seus olhos. Esta nuvem talvez você não consegue ver muito bem os olhos, se você tomar uma nuvem mais clara, né? Mais nítida, você vai ver os olhos, como o profeta diz, pode ver os seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade e juiz dos céus e da terra. Podem ver os seus olhos, seu nariz, a sua boca. E daqui é boca de Jesus Cristo, nariz de Jesus Cristo, todo mundo sabe. Você pode ver isso quando estava na nuvem. Mas eu pergunto, você pode ver a boca de Jesus Cristo quando estava na terra? Amém. Então não tem, meus irmãos, como falhar. Não tem, os tipos eles não falham. Mas essa nuvem, ela veio ali com 7 anjos que vieram da eternidade, e o anjo forte encarnou. João, não tem como a gente tipificar aí, porque João comeu o livrinho. João comeu o livrinho. Aquele anjo forte, ele desceu
E quando ele põe um pé na terra e outro no mar, Apocalipse capítulo 10, se você for ver o versículo 6, já era Deus encarnado. Essa nuvem não ficou lá pairada, essa nuvem desapareceu. E a ciência em Tucson, eles estavam confusos. Ele não sabia que era um halo, era uma cerração. Eu creio que até o povo do Tabernáculo Brana, muitos estavam confusos, mas essa nuvem já estava materializada. Estava materializada. O anjo forte desceu do céu e materializou no sétimo anjo. Agora a gente tem que colocar tudo em posição. Aí a gente vai ver depois que esse sétimo anjo materializa, essa nuvem desaparece, então ele vem e revela os 7 selos. Ele disse que ele não tinha aberto o sétimo não tinha sido revelado, porque era um mistério, era ele mesmo. Se a Bíblia fala em sétimo, se ele diz que ele abriu os 7 selos, porque não era 6 selos só, era o sétimo, estava abrindo os demais, porque esse sétimo teria que ser desvendado do ano 2000 para cá, esclarecido para a esposa do Senhor Jesus Cristo. E quando João, ele não toma esta nuvem, ele toma o livrinho e come. O livrinho é os 7 selos que foram revelados, que foi proibido do irmão Brana explicar. Então não tem como você posicionar esta nuvem aqui, mesmo que dentro dessa mensagem o pastor ele pode esclarecer, mas eu quero mostrar para vocês que esse tipo aqui não está certo. Esse tipo, aquele tipo lá, volta lá aquela outra foto, este tipo também não está certo. Eles estão olhando da visão errada. Não vou dizer que o pastor não tenha pregado uma mensagem diferente, mas não está certo isso aqui. Se você colocar assim, olha, se você colocar aqui é o 8º, não tem mensagem de 8º. Osmar Brana é o prolongamento, ele é o tipo da esposa. Isso é um mistério, isso é um segredo. Não separa o marido da mulher. Apocalipse 10, de 8 a 11 é a esposa, mas Deus usando o homem do quíntuplo. Se você colocar assim, você está colocando, confere quantos homens tem. 8º, quem queria ser era Ilha Solto. 8º, quem diz que é Cacô Felipe. Não, mesmo o 8º sendo Cristo. 8º é Cristo, mas a Bíblia fala de 7º. A Bíblia fala que nós não podemos nem tirar, nem acrescentar. Aquele que tira ou acrescenta, as pragas que estão escritas neste livro, vai vir sobre essa igreja, vai vir sobre esse ministério. Então é por isso que eu estou explicando aqui. Põe a outra foto lá. Olha só, não tem, os tipos não falham. Aí está falho, pastor. Se tu coloca assim, eu tenho que explicar para o meu povo aqui, porque está falho aí. Não é verdade? Aí não pode, tu não pode aplicar a nuvem aí. Aquela nuvem desapareceu em 63, dia 28 de fevereiro de 1963, que o irmão Brana ficou desde 6 da manhã até a tardezinha. Quando ele desceu, essa nuvem já estava em 2 pés. Era Deus em carne humana. Foi os 7 anjos, não desceu os 6 anjos. Desceu o anjo forte, que era o 7º selo. E aquele 7º era a teofania do irmão Brana. Se você for conferir, você vai conferir que tem 8 então, né? Tem 9, porque tem os 7, as 7 teofanias. Uma teofania era do anjo que estava vivo, o anjo que estava na terra no tempo da sua vinda, a brecha 41. Aí vai contar 7 com na terra 8 e com mais Cristo 9. Mas não é assim. Aquela teofania, o anjo forte encarnou nela. Aquela teofania de Brana, aquela 7ª teofania. Como é que a gente não via isso antes? Ficou tão claro. Aquela teofania,
O sétimo anjo carnou nela, materializou nela. Ela pegou o sétimo anjo terrestre e materializou nele. 250. Aquele anjo brilhante, o mais especial, que me chamava a atenção, ele voou para quem? Para mim. Cristo Mistério de Deus Revelado 207. Vocês não viram na foto aquele anjo que eu falei se materializando? Almas que estão em prisão 347, 348. O sétimo selo o traz de volta à terra. Quem? Cristo, de volta à terra, mas num corpo humano. Não aquele Cristo lá da Galileia, é o Cristo, aquele que voltou a ser luz, aquele que voltou a ser Logos, aquele que voltou a ser uma teofania materializada em Brana, e que João comeu em forma de livro, em forma de revelação, e esta revelação agora está em você, está em mim, e não tem outra coisa para nos tirar da terra a não ser esses 7 trovões. As pessoas estão preocupadas com a profecia do Papa. Isso todo mundo enxerga, até a denominacional enxerga. Eu quero ver o que nos uniu. Não tem nada mais para nos unir. Nós já estamos unidos. Nós já estamos casados. João veio dedicar este casamento que nós não sabíamos. João já partiu para o Senhor. Não espere mais nada. Daqui é rápido. É esta mensagem que está sendo cultivada nos nossos corações. Os 7 trovões. Não tem jejum, não tem oração de pastor, de arcebispo, de cardeal. Eles estão esperando um grande poder. Irmão, Deus faz as coisas simples. Eles esperavam na Galileia um Deus que descesse do céu numa escadaria de ouro. Ele veio no ventre de uma virgem, nasceu num estábulo. As pessoas sempre estão esperando grande coisa, o maior estrondo que a esposa teria que sofrer, ela já sofreu. A mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Não olhe para frente, olhe o que já foi, olhe o que nós temos, olhe o que o pastor Osmar Brana deixou para nós, que não é a mensagem de um homem. Olha o que acontece. Amém. Laodiceia 81. Sim, Senhor, a igreja não é a boca de Deus. Hein? Era para ser. A igreja não é a boca de Deus. Ela é sua própria boca. Eles falam o que eles querem. Eles falam contra Deus. Eles falam contra isso aqui, ó. Você sabe por que eles falam contra isso? É porque o que está aqui dentro. Ouve isso aqui, irmão. Você sabia que você não precisa nem da minha mensagem, nem do que eu prego? Você precisa ouvir isso aqui. Tu ouve isso aqui para conferir o que eu estou pregando é verdade ou não. Quando esse pastor ligou para mim, com todo respeito a ele, pastor Sinival Abreu de Carvalho ligou para mim. Ele perguntou para mim o que era que estava acontecendo comigo, que eu estava pregando contra eles. O que era que tinha na minha cabeça? Eu disse para ele: pastor, ouça o CD. Ouça o CD que o Senhor vai recordar, Deus vai tratar contigo. Mas ele não ouviu. O Senhor não quis ouvir. O Senhor foi contra, o Senhor combateu. Aí o Senhor quer o quê? Vamos terminar aqui. Sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus, ela é sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Ele quem? Não sou eu que confundo, irmão. Eu não estou confundindo ninguém. Ele quem? Ele é aquele que desceu lá no Monte Pôr do Sol.
Ele é aquele que João comeu e ele apareceu novamente no ano 2000. É Ele mesmo com a noiva dele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com nenhum pastor. É Ele. Ele mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele já desceu. Glória a Deus. O que é que você está esperando mais? Algum estrondo maior? Maior do que esse? Deixa eu colocar uma coisa bem certa. Eu disse por inspiração. Agora você julga se é de Deus ou não. Ou seja, você tem direito. Você não precisa crer em mim. Você precisa crer só aqui, ó, essa mensagem. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei sobre uma inspiração, que a noiva do Senhor Jesus Cristo agora, depois da partida do mensageiro, porque você só alimenta depois que o mensageiro morre. Me prove o contrário. Os discípulos só alimentaram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Veio sobre eles. Aí os discípulos tinham o mesmo espírito que Jesus tinha. Brana morreu, mas não ressuscitou. Ressuscitou a primeira e segunda etapa. A mensagem da terceira etapa, que foi pregada de 63 até 65, ela ressuscitou no ano 2000. Agora um homem come, e nós estávamos com os discípulos. João vivia no mundo paralelo, como paralelo do nosso. Nós críamos, mas Deus não tinha permitido abrir para nós, porque Deus não trata com dois ao mesmo tempo. Deus não podia abrir para ele e abrir para a igreja. Você pode dizer, pastor, e dizer, mas ele abriu para mim. Dessa forma, você combatendo o que já foi feito, ignorando a mensagem que ele pediu para não ignorar, colocando um simples pedaço de áudio que ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem com essa doutrina que só eu tenho que pregar, mas vocês excluíram ele. Isso não quer dizer que ele não pregaria, mas vocês combateram ele, e vocês esperam. É Deus, é aquele mesmo Deus que está confundindo esta igreja, e nós não estamos aqui para abrir o olho dela, porque se é Deus confundindo, agradece e luta pelo que Deus tem te dado. Deixa esse povo para lá, vamos pedir misericórdia por ele e vamos continuar aqui, mas tem que ter uma atalaia. Vocês acham que eu vou comer só o dízimo de vocês? Vocês acham que eu vou pegar só a oferta de vocês? Vocês acham que vocês estão aqui para me sustentar? E sem Deus um dia me cobrar, eu com uma atalaia eu tenho que gritar. Eu tenho que gritar: o eleito desperta, o eleito ele crê, seja lá onde ele estiver. Olha, ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Ele confundirá por meio, o espírito é o Logos, o profeta é Brana, a noiva é João. Logos, anjo forte, profeta, Apocalipse 10:7, encarna. João come. Mas aqui fica o Espírito, o profeta e a noiva. Novamente, o Logos em João, em carne, em feito de livrinho, ele comeu, era o Logos, que veio de outra forma, no ano 2000, comeu. Então, o Espírito, o profeta e a noiva confunde a igreja. O Espírito, o profeta e a noiva diz: vem. Quem tem sede? Você tem sede de Apocalipse 10, de 8 a 11. Você tem sede dele. Você tem sede de arrebatamento. Você tem sede de conversão. Então quem ouve diga: venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você quer essa água da vida? Ela está borbulhando das veias de Apocalipse 10, de 8 a 11, te encharca. Deixa o mundo quiser fazer o que tem que ser feito, as profecias têm que cumprir. O irmão Brano, que ele profetizou, cumpra ou não cumpra, ele é profeta para mim.
Ninguém tira isso da minha cabeça. Ou não cumpra, ou não se dê no meu tempo, ou dê no meu tempo. Ele é profeta. Isaías era profeta, não interessava. Ele profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Quantas pessoas que viveram nos dias de Isaías tiveram ele como um falso profeta, porque não cumpriu. Passou 712 anos para cumprir aquela profecia. Nós também não vimos essa profecia, mas nós sabemos que cumpriu. Então, irmão Branham, eu não preciso de comprovação nada. Comprovação é para incrédulo, sinal é para incrédulo. A noiva crê em Apocalipse 10, do 8 a 11. Não se embarace com nada. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, certo, isso é bom, que confirma mais ainda o que a gente já crê. Mas se também não cumprisse, para mim não me interessava. Eu só sei que Apocalipse 10, do 8 a 11 é o que cumpre na vida da esposa. Saber quem são os homens, saber quem é Moisés e Elias. Eu não vou ficar na tribulação, eu não estou aqui para ficar na tribulação. Você não está aqui para ficar na tribulação. E você diz, se o Senhor ficar, isso já não é problema meu, é problema de Deus. Tudo é com Ele, da vontade dEle, por Ele. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.